Nesse módulo de trabalho da disciplina de tratores e motores agrícolas, nós temos abordado como conteúdo central o equilíbrio operacional da máquina. E em relação ao equilíbrio operacional da máquina, nós já tratamos sobre o assunto como relação peso e potência, falamos também sobre a lastragem, pressão de inflação nos pneus, índice de patinagem e, para fechar esse conteúdo, utilizando esse material aqui da Massey, nós vamos falar sobre relação de avanço. Mas vocês sabem o que é relação de avanço? Eu vou explicar para vocês. Idealmente, a velocidade tangencial do rodado dianteiro e traseiro tem que ser igual. Porém, para ter um ganho de tração quando acionado a tração dianteira auxiliar, o rodado dianteiro traz uma velocidade tangencial um pouquinho maior. Neste caso, significa que a patinagem também desse eixo do rodado dianteiro também é um pouquinho maior. Naturalmente, porque nos tratores 4x2 TDA, como os rodados do eixo dianteiro são menores, a rotação vai ser maior. Porém, como eu disse, idealmente, a velocidade tangencial entre o rodado dianteiro e o rodado traseiro deveriam ser iguais. Porém, essa velocidade tangencial no rodado dianteiro, quando acionada a tração dianteira auxiliar, ela é um pouquinho superior. Mas quanto superior? Nesse caso, essa quantidade é dada através da relação de avanço. E essa relação de avanço nos indica que essa patinagem, ou melhor dizendo, essa relação de avanço, traz um valor de 1 a 5% maior. Então, vamos aqui repetir, a relação de avanço deve ficar numa faixa de 1 a 5%, para nós termos um equilíbrio operacional para a máquina. E o que afeta diretamente a relação de avanço é a quantidade de lastro que está posta, ou peso, melhor dizendo, o peso que está posto sobre o eixo dianteiro da máquina. E uma relação de avanço desequilibrada, ou uma relação de avanço fora dessa faixa de especificação, um valor maior que 5%, pode trazer um efeito indesejável para a máquina. Pode trazer um efeito que nós chamamos popularmente de galope, ou então, numa tradução, numa versão inglesa, né, nós também vamos observar a palavra chamada como power hop. E esse efeito traz um desconforto para o operador. Esse efeito de galope para a máquina traz um desconforto para o operador, traz um desgaste excessivo dos componentes de transmissão, porque isso traz uma vibração para os componentes e ainda traz uma insegurança para a operação também. E uma relação de avanço especificada nessa faixa entre 1 e 5%, isso representa que a máquina está trabalhando adequadamente, já que nós vimos lá do nosso módulo passado, no módulo passado que nós estudamos sobre transmissão, que quando acionada a tração dianteira auxiliar, isso vai trazer uma transmissão de potência de até 30% para esse eixo dianteiro. Mas como que se faz essa avaliação da relação de avanço? Nós vamos ver aqui nesse próximo slide um passo a passo que explica como que se faz essa medição da relação de avanço. Como condição básica para a medição da relação de avanço, é necessário que a máquina esteja equilibrada. E o que nós estamos falando sobre isso? Que esteja, adequadamente com seus lastros postos no eixo dianteiro, no eixo traseiro, que a outra especificação também muito importante é relacionado à pressão de inflação nos pneus,
nos pneus dianteiro, pneu traseiro, de acordo com o catálogo do fabricante, né, deve estar então adequada essa pressão de inflação dos pneus. E feito essa análise de forma geral, aí sim pode-se fazer as medições relacionadas à relação de avanço. E essa relação de avanço, idealmente, ela deve ser realizada, essa medição, num piso regular, num piso sobre uma área, né, uma área regular, e também as medições devem ser feitas numa velocidade, numa faixa de 4 a 6 km por hora, numa rotação também um pouco menor. Feito essas especificações, a primeira etapa de se fazer a avaliação da relação de avanço vai ser feito, né, através de um percurso. E nesse percurso, nessa primeira etapa do teste, a tração dianteira vai ser desligada. Então, a tração dianteira auxiliar não vai ser acionada nesse primeiro percurso. E antes de se iniciar o percurso, vai ser feita uma marcação no rodado dianteiro e no rodado traseiro. No rodado dianteiro, é preferível que se faça também uma identificação das garras, né, desse rodado. De uma mesma forma semelhante ao que nós vimos lá para a especificação do índice de patinagem. Então, se faz uma marcação no rodado traseiro, faz uma marcação no rodado dianteiro e faz a identificação das garras. E com o trator em movimento, o percurso vai ser realizado, né, contando-se o número de voltas, né, do rodado traseiro e também do rodado dianteiro. E após um percurso de 10 voltas do rodado traseiro, vai se fazer então a contabilização de quantidade de voltas e quantidade de garras que foi deslocado nesse percurso, mas agora observando o valor do rodado dianteiro. Feita essa contabilização da quantidade de garras que foi deslocada ao longo desse percurso de 10 voltas do rodado traseiro, mas nós estamos analisando, né, a quantidade de garras, né, deslocadas do rodado do eixo dianteiro neste percurso. Feita essa contabilização, agora vai se repetir o mesmo percurso, repetindo. Vai se fazer o mesmo percurso, mas agora, porém, com a tração dianteira acionada. E esse percurso, então, vai ser feito novamente, só que agora, então, com a tração dianteira acionada, sobre o mesmo percurso, vai ser também, novamente, contabilizado o número de voltas e o número de garras deslocada no eixo do rodado dianteiro. E para o cálculo da relação de avanço, vai ser feito a partir dessa fórmula, onde nós vamos então considerar o número de voltas com tração, subtraído do número de voltas sem a tração, com a tração desacionada, relacionado com o número de voltas sem a tração, ou seja, com a tração desacionada, e isso ainda multiplicado por 100. E é claro que a repetição desse processo traz uma melhor representatividade para a média da relação de avanço. E aqui, no próxima folha, nós temos então uma exemplificação de uma medição da relação de avanço. Nesse caso, o pneu dianteiro foi identificado com 14 garras, e nesse percurso do rodado, onde foi contabilizado 10 voltas do pneu traseiro, primeiramente, na primeira parte do teste, com a tração dianteira desligada, isso retornou para o rodado dianteiro 11 voltas completas, mais 10 garras. E na segunda etapa do teste, com a tração dianteira ligada,
Isso trouxe como resultado para o rodado dianteiro um valor de 11 voltas mais 13,5 garras. Então, neste caso, vai ser contabilizado, né, a quantidade de voltas multiplicado pelo número de garras, somado com o valor do número de garras que foram completados através dessas 10 voltas do pneu traseiro. Isso na condição sem tração acionada e com a condição do acionamento da tração. Feito essa contabilização do número de garras que foi deslocado para este percurso de 10 voltas do pneu traseiro, nós vamos aí, então ter as informações básicas para calcular a relação de avanço. Fazendo-se o cálculo, então, da relação de avanço com essas indicações, onde nós contabilizamos o número de garras, considerando a condição sem tração acionada e com a tração acionada, fazendo esses cálculos, nós temos aí um valor para a relação de avanço de 2,3%, e esse resultado está incluso dentro da faixa que nós comentamos como uma faixa considerada adequada, uma faixa de 1 até 5% para relação de avanço. Finalizado esse conteúdo sobre relação de avanço, eu falo para vocês muito obrigado e até mais.